Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Eu falei o versículo 5, mas vamos ler a partir do versículo 2 para a gente poder compreender tudo aquilo que o Espírito Santo tem para nós nessa palavra, ler o contexto todo. E eu quero conversar com vocês nessa mensagem, nesse culto a respeito de pressão e fidelidade. Como lidar com os desafios da vida. Se você e eu percebermos, somos pressionados diariamente. Essas pressões, elas podem ser tanto externas quanto pressões internas. Daqui a pouco falaremos a respeito disso. E ao ouvir essa palavra, ao entender aquilo que o Espírito Santo falará ao seu coração por essa ministração, você aprenderá como lidar e como agir, qual a resposta correta que você pode lidar para cada um dos desafios e das pressões que vêm sobre a sua vida. Porque momentos de tensão, momentos de pressão, podem revelar ou revelam com muita profundidade aquilo que está lá no íntimo do nosso coração. E se formos sinceros conosco, se formos sinceros com o nosso coração, nos momentos de pressão, poderemos descobrir áreas da nossa vida que ainda estão vulneráveis, ou áreas da nossa vida que não permitimos uma ação direta do Espírito Santo. E aqui Paulo narra uma situação que ele está enfrentando, que serve para nós. Diz assim: conceda-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los. Já disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Que interessante, né? Minha alegria transborda em todas as tribulações. Só alguém cheio do Espírito Santo para conseguir, no meio das tribulações, ter uma alegria, mas não é qualquer alegria, uma alegria transbordante. Aí o 5, pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Se já era uma alegria transbordante, agora o apóstolo, sabendo da saudade que a igreja de Corinto tinha a respeito dele, da preocupação que a igreja tinha por ele, do amor para com que a igreja tinha por ele, ele diz que a alegria dele se tornou ainda maior. Olha só, o que é que Paulo está enfrentando aqui nesse momento? Paulo está distante da igreja, ele fala que tem orgulho daquela igreja, mas ele revela algumas áreas de lutas, de batalhas que ele estava enfrentando, ou que ele também enfrentou ao longo da sua carreira e da sua jornada ministerial. Ele fala aqui no final do versículo 5, ele fala de conflitos externos e de temores internos que ele estava enfrentando. Mas apesar dessas batalhas externas e internas que ele estava enfrentando, havia uma ação de Deus, dando a ele uma alegria transbordante. E a Bíblia diz, Neemias ele declarou isso: a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Essa alegria que ele recebeu, transbordante, no meio de grandes tribulações, de grandes conflitos, era o sinalizador de que ele estava fazendo a vontade de Deus, e tudo que ele estava sofrendo, tudo que ele estava passando, os desafios que estavam diante dele, eram desafios de alguém que estava cumprindo a sua vocação, a sua chamada ministerial, e estava seguindo a vontade do Pai.
E toda pessoa que ela está seguindo a vontade de Deus, ela não está imunizada de problemas, ela não está imunizada de dificuldades, mas ela vai estar recheada com a alegria transbordante de Deus. Apesar de você enfrentar batalhas externas e batalhas internas, você poderá contar com uma intervenção e com uma ação de Deus. Todos nós vivemos em um tempo em que sofremos pressões intensas, pressões de todos os lados, pressão para desistir, pressão para se calar, pressão para se adaptar, pressão para avançar, pressão para crescer, pressão para isso, pressão para aquilo. Todos nós somos pressionados. E uma das maiores pressões que sofremos, talvez, que de repente seja mais fruto da nossa cabeça, mas é uma realidade, é a pressão para sermos fortes todo o tempo. Que na verdade, aquela pessoa que tenta ser forte em todo momento, em todo o tempo, é uma pessoa que está respaldada por um orgulho, ela está respaldada por um orgulho, e ela quer mostrar para as pessoas, e nós queremos mostrar para as pessoas o nosso ponto forte. Já nos dá calafrio só de pensarmos em expor as nossas fraquezas a alguém, de expor as nossas limitações a alguém. Mas eu olho para Paulo aqui, um apóstolo, um homem que foi cheio do Espírito Santo, com uma chamada ministerial fantástica, sobrenatural, um homem que teve experiência ao terceiro céu, foi arrebatado, ouviu palavras poderosas. Ele, para a sua igreja, ou quando digo sua igreja, a igreja que ele liderou, a igreja que ele tinha responsabilidade de alimentar com a palavra de Deus, ele tem clara convicção de falar: olha, eu estou enfrentando medos, temores internos, batalhas externas, apesar de ter socorro de Deus, de ter alegria transbordante, mas eu também tenho enfrentado lutas, e Deus que consola os abatidos, tem me consolado, mas Ele me consolou não enviando um anjo, dizendo: meu filho, olha, eu estou com você. Deus enviou uma pessoa, um homem chamado Tito, e esse homem, ele foi um instrumento de Deus para consolar a mim. Então Paulo estava dizendo que a ajuda de Deus, muitas vezes, ela pode vir através de um irmão, através de uma pessoa, através de alguém. E às vezes nós não queremos expor as nossas vulnerabilidades, levantamos barreira de proteção, não queremos nos expor a ninguém, queremos que todo mundo nos veja como fortes o tempo todo, como pessoas abençoadas o tempo todo. E quando nós fazemos isso, achamos que estamos levantando um muro de proteção, mas na verdade estamos levantando um muro de destruição, e um muro que impede o cuidado e a ação de Deus. Porque até o apóstolo Paulo, por conta das lutas que ele estava enfrentando, das tristezas, das dores emocionais intensas que ele estava enfrentando, ele precisou de Tito. E glória a Deus, que nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus sempre levanta alguém para orar conosco, para nos dar uma palavra, para cuidar de nós, para liberar uma palavra profética, ou simplesmente para nos dar um abraço, fazer uma oração. Tudo isso é uma forma de Deus agir e cuidar do nosso coração. Então, não diga não à ação ou ao cuidado de Deus. Agora, a Bíblia, ela está cheia de homens e mulheres que enfrentaram pressões, que enfrentaram tristezas, que enfrentaram lutas, mas eles venceram simplesmente pelo ato de confiar no Senhor. Porque, como eu disse no início da ministração, que a pressão, ela pode revelar o que está dentro do nosso coração. Uma pressão financeira, uma pressão emocional, uma pressão por ter, uma pressão por não ter. Enfim, todos nós temos momentos da nossa vida que seremos pressionados. Agora, em relação à nossa fé, também, muitas vezes seremos pressionados a praticar a palavra, ou a tentar fazer as coisas do nosso jeito. A Bíblia fala de Daniel. Meditei hoje um pouco na parte da tarde a respeito de Daniel, dando uma relida no livro de Daniel. Daniel foi um homem fantástico. Daniel foi um jovem que foi tirado da sua cultura, foi tirado da sua família, foi tirado ainda na sua pré-adolescência, foi levado para a Babilônia, foi arrancado
por sementes que foram plantadas pelos seus antepassados de desobediência, e o juízo caiu no colo dele. Ele é levado a rodo para o cativeiro, mas quando ele chega lá no cativeiro, longe dos seus pais, longe da sua família, longe da sua cultura, longe daqueles que poderiam protegê-los, Daniel colocou no seu coração, está lá em Daniel capítulo 1, verso 8, ao meio da revista atualizada, traduziu o versículo 8, que Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Olha, como e o que Daniel colocou no seu coração, resolveu Daniel firmemente. Daniel era um homem, um jovem, na verdade, um pré-adolescente. Ele era resolvido. Não era um adolescente que não sabia o que ele queria. Não era um adolescente que quando estava com um grupo, ele agradava aquele grupo, quando estava longe daquele grupo, agradava outras pessoas. Ele decidiu, ele resolveu no seu coração, firmemente, além dele resolver dentro dele, ele fez isso com muita firmeza, não contaminar-se com as finas iguarias do rei. O rei estava dando um melhor banquete para ele. O rei estava oferecendo, Nabucodonosor estava oferecendo o melhor para aqueles homens. Só que Daniel, ele sabia no seu coração, que ao participar daquela mesa que o rei estava oferecendo para ele, ele estaria se contaminando, e o propósito no coração dele, firmemente, era agradar a Deus. E ele talvez não tivesse maturidade emocional ainda, talvez ele não tivesse experiências na vida, não tinha pessoas para protegê-los ali, mas ele tinha um coração resolvido. Ele tinha um coração decidido. Quando uma pessoa decide obedecer a Deus, ninguém muda isso dentro dela. Quando uma pessoa decide no seu coração, eu não vou me contaminar sexualmente, eu não vou me contaminar emocionalmente, eu não vou me contaminar com o pecado, eu não vou me contaminar com aquilo que atrapalha a minha relação com Deus. Quando ela decide isso, ninguém muda isso dentro dela. A gente olha para a palavra de Deus, nós vemos José, que eu tenho citado muito aqui às quartas-feiras, ele foi pressionado pela mulher de Potifar, para ir para a cama com ela, e ele disse não, e saiu correndo, porque ele tinha no coração dele, ele carregava um sonho da parte de Deus, e ele sabia que se ele se contaminasse, ele sabia que se ele se envolvesse com aquela mulher, ele comprometeria todo o plano que Deus tinha na vida dele. Para ele servir a Deus e cumprir o propósito de Deus, era maior do que as suas tentações. Quando você ama a Deus de verdade, quando você se relaciona com Ele de verdade, você entende que necessariamente você vai colocar o amor que você tem por Ele acima de qualquer pressão, acima de qualquer tentação, porque o seu coração foi entregue totalmente a Ele. Então Daniel, ele propôs no seu coração a sua fidelidade. A fidelidade de Daniel não dependia do ambiente que ele estava. Daniel não era fiel a Deus enquanto ele estava no meio dos fiéis, ele era fiel a Deus enquanto ele estava no meio dos infiéis. Enquanto ele estava no ambiente completamente contaminado, comidas contaminadas, ele propôs no seu coração: eu não vou me contaminar. Tudo depende de você resolver dentro de você. Por que Paulo não cedeu ao pecado? Batalhas interiores, conflitos interiores, batalhas exteriores, e ele manteve o propósito dele, porque ele era um homem resolvido no seu coração. Para caminhar com o Senhor, para caminhar com Jesus, você precisa resolver dentro do seu coração. Você não pode ficar esperando alguém, ficar usando persuasão para enviar você para o caminho do Senhor. Alguém usando muita sabedoria, palavras bonitas, muita gente orando por você, intercedendo por você, para você talvez seguir o caminho do Senhor. Você tem que resolver no seu coração: eu vou servir a Ele fielmente. Seja com a minha família, seja com os domésticos da fé, seja com pessoas de Deus, ou seja no meu trabalho, que não tem uma pessoa sequer que reconhece Jesus, mas eu propus o meu coração, e ali eu vou servir a Deus, e ali eu vou ser um referencial. A pressão, ela não pode
A pressão ela não cria o caráter da pessoa, mas ela revela o caráter da pessoa. Uma pressão, debaixo de muita pressão, para pecar, para rejeitar o Senhor, para rejeitar a palavra, isso não vai forjar o seu caráter, isso vai revelar o seu caráter. E se você é uma pessoa, e não estou aqui para acusar você, se você percebeu que você tem dado pequenas concessões para o pecado, pequenas frestas, aberturas para o pecado, não olhe isso como uma acusação, mas olhe isso para como Deus está vendo, Deus está enxergando, mas Ele está de mãos estendidas para ajudar você a resolver isso no seu coração. Por que Daniel decidiu no seu coração? Porque é do interior que sai as saídas da vida. Por isso que a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Eu sei que muitos de vocês têm enfrentado fortes pressões, fortes batalhas na alma, dores emocionais intensas, mas apesar dos pesares, não ceda à pressão e mantenha-se fiel ao seu Senhor, porque a Bíblia diz, fiel é aquele que te amou, fiel é o que prometeu, Ele é fiel para cumprir a palavra, Ele é poderoso para cumprir a palavra, toda a provisão, tudo aquilo que você precisar está nele, e Ele não vai desamparar você. Ele não desamparou Daniel. É interessante, em Daniel 1:8, deixa eu abrir aqui na NVI, que Daniel ele propõe isso no coração, e aí, por ele permitir, ou por ele propor isso no coração, olha o que diz na NVI agora, verso 9, e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel, e tivesse simpatia por ele. Quem é que fez isso? Deus. Quando você decide no seu coração, Deus vai mover pessoas, até pessoas que são ímpias, vão olhar com bondade, e vão sentir dentro delas, o desejo, o anseio de favorecer você, o anseio, o desejo de abençoar você, o anseio, o desejo de favorecer você, de colocar você em posições, de colocar você em lugares, de fazer com que você conheça conexões que vão mudar a sua vida. Então, tudo começa com a decisão no coração. Você decide no seu coração e as coisas externas começam a acontecer. Amém, irmãos? Então, a gente pode olhar para algumas pressões da nossa vida e não ceder a elas. Numa conversa de Jesus, lá em João 16:28, até o verso 33, os discípulos ouvindo falar, Jesus falando com eles, que ele precisaria ir para a cruz, morrer e tal, ele vai contando aquilo que ele iria fazer por vontade do Pai. Os discípulos falaram para Jesus, agora você não falou conosco por figuras, agora entendemos claramente o que é que o Senhor está dizendo. É interessante que no verso de número 30, no verso 31, Jesus vai responder a essa conversa, está lá em João 16:31, respondeu Jesus, agora vocês creem? Que eles falaram para Jesus, agora nós entendemos, agora estamos crendo no Senhor. Ele falou, agora vocês creem em mim? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa, vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Então os discípulos falaram, não, agora nós cremos no Senhor, agora acreditamos. Ele falou, vocês acreditam em mim agora? A hora já chegou, vocês vão cada um para a sua casa, cada um vai buscar a sua própria vontade, vocês vão me deixar sozinho, mas eu não estarei sozinho, porque o Pai está comigo. Então se Jesus passou por isso, irmãos, às vezes Deus permite que passemos por situações como essa, onde vamos perceber que pessoas intencionalmente, ou às vezes até sem intenção, elas vão nos deixar, elas não estarão ao nosso lado. Por isso, nesses momentos de dificuldade, nós precisamos manter a nossa comunhão com o Pai intacta, porque de fato, vai surgir momentos em que Deus vai enviar Tito para ajudar você. Você vai ter o auxílio de pessoas que vão orar por você, vão atender você, vão abraçar você, vão ajudar você, mas vai existir situações que vai ser você e o seu Pai. Vai ser você e o seu Pai, não é você e o seu Deus, apesar dele ser Deus,
mas é um pai que ouve, um pai que dá segurança, um pai que dá destino, um pai que dá direção, um pai que está com você. Esse é o nosso Pai Celestial, Ele nunca nos deixa só. Então, Jesus está nos ensinando aqui, que eu não posso me firmar em promessas de homens, eu preciso me firmar na comunhão com o meu Pai. Vai ter momentos que Ele vai utilizar de pessoas que vão nos favorecer, vão nos ajudar, vão nos abençoar, mas também você será também alguém que Deus vai utilizar para você também ser uma bênção para alguém. Amém, irmãos? Eu não posso querer, perdão pela expressão, ser uma desgraça para todo mundo, sair arrebentando todo mundo. Aí na hora que eu passo uma dificuldade, eu falo: Senhor, eu preciso de alguém para me ajudar. Então na hora da bonança, plante sementes, porque na hora da dificuldade, você vai colher a companhia de gente que ama, de gente que ora, de gente que intercede, de gente que vai abençoar a sua vida. Agora, Jesus fala: vocês vão me deixar. Aí sim entra no contexto, aquele versículo, que nós tanto citamos, mas ele fora do contexto, né? Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Que tipo de aflição é esse? Você ser abandonado, como Jesus, ele estava dizendo aqui: eu vou ficar sozinho. Então vai ter situações que você vai estar sozinho. Vai ter momentos em que as pressões vão vir para te desanimar, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, se vocês, olha que Jesus está ensinando aqui para eles: se vocês vão enfrentar solidão como eu vou enfrentar, que vocês vão me deixar, se vai acontecer com vocês o que aconteceu comigo nisso, também eu venci o mundo, e vocês também vão vencer. Então às vezes, antes de vencer o mundo, de vencer muitas coisas, Deus nos isola, Deus nos deixa viver numa situação, numa circunstância, que nós estamos dependendo única e exclusivamente dEle. Porque tem situações, irmãos, que mesmo que tenhamos pessoas bondosas ao nosso lado, elas não terão muito o que fazer, elas não terão muito o que nos ajudar. Elas poderão passar conosco, estar junto conosco naquela situação difícil. Isso é proveitoso, isso é muito bom. Mas tem coisa que é só Deus para solucionar. Tem coisa que é só o nosso Pai. Tem coisa que é a sua intimidade com Ele. E o bom de tudo isso, que Ele de forma intencional deseja se relacionar, ter intimidade com você. Até mesmo você que caiu, até mesmo você que pecou, até mesmo você que andou por um caminho que não era o caminho dele para você, se você se arrepender nesse momento, se você se arrepender nesse tempo que você está ouvindo, assistindo essa mensagem, você também será levantado por ele, e vai desfrutar do cuidado, do amor, do perdão e do poder dele sobre sua vida. Agora, olhando para Paulo, a gente percebe, voltando um pouquinho para Paulo, nós podemos perceber quantas pressões Paulo enfrentou na vida dele, mas mesmo assim, ele não abandonou o chamado dele, porque ele tinha pessoas, ele tinha o consolo de Deus que veio por intermédio de pessoas. Agora eu posso olhar tanto para Daniel, quanto para Paulo, e ver a fidelidade de Deus em meio à pressão. Porque Daniel é um exemplo clássico da fidelidade de Deus com quem mantém fiel a Ele no meio da pressão. Porque o título da mensagem, pressão e fidelidade, significa: eu sou pressionado, mas eu mantenho fidelidade. Mas significa também que se eu, no meio da pressão, for fiel ao Senhor, eu também vou provar da fidelidade dEle. Porque Daniel, ele resolveu no coração, e Deus fez com que pessoas bondosas estivessem com ele. Quando ele foi jogado, em Daniel capítulo 6, ele foi jogado na cova dos leões. A Bíblia diz que a fidelidade de Deus estava com ele ali. Quando? Quando os leões tiveram que jejuar e não conseguiram tocar em Daniel. Porque Daniel orava antes da pressão 3 vezes ao dia. Quando surgiu a pressão, ele não parou de orar, ele continuou orando. Agora, em Daniel capítulo 2, tem uma história ainda mais intrigante. O rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, e ele chama os astrólogos, os magos, aqueles que eram os videntes daquela época, e diz: olha, eu tive um sonho, mas eu não vou contar o sonho para vocês não, senão vocês vão me manipular, querendo me enganar. Vocês vão ter que contar para mim o que eu sonhei, e vocês vão ter que contar para mim a revelação desse sonho.
E se vocês não fizerem isso, vocês serão mortos. E alguém disse: mas rei, nunca um rei, por mais poderoso que ele foi, fez um pedido como esse, porque isso só pertence aos deuses. Enquanto eles estavam falando isso, o rei pressionava ainda mais: não, vocês estão falando isso para vocês ganharem tempo. E mandou prender eles. E chegou a notícia para Daniel. E Daniel disse o seguinte: fala para o rei que eu vou dar a revelação. Deus, o que revela, o profundo escondido, vai mostrar a mim. Mas me dê um tempo. E aí o informante foi até o rei. Enquanto isso, ele chama os seus 3 amigos e fala: olha, o caso é esse, e eu preciso que vocês orem por mim. Eu preciso. Irmãos, como é fantástico quando você tem gente que ora ao seu lado. Quando tem gente que você mostra o impossível para ela, e ela não diz: não, foge disso, aí é impossível. Não, ela diz: vamos orar, vamos clamar a Deus, porque aquilo que o homem não pode fazer, Deus, Ele pode fazer. E eles oraram aquela noite, clamaram a Deus aquela noite, e Deus mostrou a Daniel o sonho, e mostrou também a revelação do sonho. E no meio daquela pressão, Daniel não agiu por medo, embora obviamente o coração de Daniel deve ter ficado com temor, porque ele era humano, era jovem ainda. Pode ser que ele se preocupou, mas ele usou um recurso de alguém que confia em Deus, que é a oração. Ele vai clamar a Deus, ele vai passar a noite em oração, ele vai colocar os seus joelhos no chão, entre aspas, ele vai invocar a Deus, e Deus vai dar resposta para ele. Essa palavra é para mexer com você, porque tem coisas que você vai ter resposta de Deus, quando você gastar uma noite em oração. Agora, ninguém gasta uma noite em oração, a não ser que esteja debaixo de muita pressão. Todas as vezes em que eu fiquei a noite toda em oração, a noite toda em intercessão, foram momentos em que eu estava profundamente angustiado. Eu gosto sempre de lembrar de uma experiência que eu tive com Deus, quando eu fui enviado para a cidade de Guarulhos, para pastorear uma igreja que estava à beira do colapso, à beira de fechar, porque o líder, a líder de louvor, era uma mulher, e aquela líder, o pastor se prostituiu com ela, porque a responsabilidade era do líder. Ele se prostituiu com ela, foi para a cama com aquela moça. Preste atenção, imagina um domingo de ceia, ela ministrando louvor, ele levantando a ceia, servindo a igreja, e aí termina o culto, ambos vão para o motel. Olha a situação espiritual daquela igreja. E aí estourou um escândalo na cidade de Guarulhos, e aí aquela igreja se dissolveu. Não era uma igreja teoricamente grande, era uma igreja tinha mais de 15 anos, mas era uma igreja de 80, 90 membros mais ou menos. E aí o meu pastor naquela época falou para mim: Bruno, você tem chamado? Eu servi a ele há 2 anos. Falei: lógico que tenho, pastor. Ele falou: eu não sei, eu não vi ainda a prova que você tem chamado, estou enviando você para Guarulhos, para igreja tal, bairro tal, lá na cidade de Guarulhos, e prova o seu chamado para mim. Não toca no assunto daquele pecado, vai lá, prega o evangelho, ama aquelas pessoas, as poucas que sobrarem ali, prega o evangelho, ame aquelas pessoas, não toque no pecado de ninguém, no assunto do pecado de ninguém. Se alguém perguntar, fala: olha, o pastor já resolveu, o líder, vai você e prega. Aí eu fiquei, quando eu fui para aquela igreja, eu fui no sábado à noite, fui para lá, eu era solteiro, dormi lá, orei aquela noite, e no dia empolgado para o culto, deu, sei lá, umas 5, 6 pessoas no culto pela manhã, e à noite a mesma quantidade. Acabou o culto, baixei a porta, subi para o escritório da igreja, que ali seria a minha casa pelos próximos meses, e fiquei triste ali. Comecei a pensar: o pastor não gosta de mim. Uma igreja com escândalo sexual, ele manda um pastor solteiro, a igreja não confia mais em ninguém. Imagina, depois do escândalo, vai um pastor solteiro assumir a igreja. Não fazia muita lógica para mim. E eu lembro que os amigos que haviam feito seminário comigo, todos indo para igrejas estruturadas, e eu fui para a menor igreja daquele grupo que fez seminário naquela época. Eu comecei a pensar: o pastor não gosta de mim. Eu comecei, era 2 andares da igreja, eu desci embaixo, fiquei a noite inteira no salão. Primeiro comecei lamentando, pensando nessas baboseiras: o pastor não gosta de mim, talvez é por isso que ele perguntou se eu tenho chamado mesmo, ele não viu, ele me enviou para cá para morrer, para me matar, e comecei a lamber minhas feridas.
Até que uma hora, não sei qual momento da noite eu decidi, eu falei, eu não tenho saída, eu só tenho a oração. Eu comecei a orar, e comecei a orar, comecei a interceder, orava um pouquinho, sentava, colocava um louvor, andava na igreja orando, repreendia demônio, repreendia as baratas, estava ali, fazia de tudo ali a noite inteira. Eu lembro que quando amanheceu o dia, veio uma alegria no meu coração. Aquela alegria eu tive a certeza, Deus vai me abençoar nesse lugar, eu vou crescer nesse lugar, eu vou avançar nesse lugar. E aí Deus me deu uma estratégia, eu fiz algumas cartas, eu imprimi 5.000 cartas, comecei de casa em casa, batendo palma, entregando de casa em casa. Algumas pessoas, a igreja lá que teve o pecado, eu deixava ela, ia para outro lugar, ia para outra pessoa. Que é uma igreja de bairro, irmãos, igreja de bairro acontece uma coisa aqui, irmãos, eu posso viver aqui 20 anos, fazendo tudo certinho. Se eu comprar alguma coisa, numa conveniência, alguma coisa aqui perto, o bairro inteiro fica sabendo, aquele pastor comprou e não pagou. Uma coisinha, então nós sabemos da responsabilidade. E eu fiz essas cartas, marquei uma data, eu fiz um negócio bem doido naquelas cartas. Eu escrevi, você é curioso? Eu coloquei um dedo assim, você teria coragem, e você teria força de pegar essa carta e não abrir ela, e só abrir na data e no dia determinado. Eu coloquei a data, e colei aquela carta, e fui entregando de pessoa em pessoa. Tinha pessoas que olhavam ali, rasgavam a carta na minha frente, me zombava, jogava no chão, e fui orar, fui para o monte, entregava durante o dia, ia para o monte à noite orando, marquei uma data, e na data que nós marcamos, deu 190 pessoas na igreja. Aquela igreja, ela nunca tinha passado de 80 a 90 membros, mas porque uma noite de oração, óbvio que não ficou 190 como membros da igreja, mas 9 meses depois, quando eu fui transferido para Campo Grande, aquela igreja tinha mais de 120 membros. O que não aconteceu em 15 anos de igreja, aconteceu naquele período, porque grandes tragédias, grandes situações adversas, para a gente que ora, pode se tornar uma ferramenta de Deus fazer um divisor de águas na sua vida. Tudo porque gastar um tempo em oração, porque quando você fala com o Pai, Ele ouve você. Quando você fala com Deus, Ele ouve você. Quando você fala com Ele, Ele ouve você. Então você tem uma decisão, ou fica chorando, ou se levante e ore, ou se levante e clame, Ele vai dar resposta a você, mesmo no meio de uma pressão. Jesus, quando estava sendo pressionado, Ele orou também, Ele disse, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Agora talvez você tenha caído como caiu Pedro. Jesus disse para ele, olha, você vai me negar? Ele disse, não, eu estou pronto a morrer por ti, eu estou pronto, aí até o final ele disse, não, antes que o galo cante, você vai me negar. E aí Jesus fala para Pedro, Pedro, Satanás pediu para peneirar você, Satanás me pediu para pressionar você, mas quando você se converter, vai e fortalece os seus irmãos. Olha a forma como Jesus nos enxerga. Ele não nos enxerga a partir de um erro do passado, ou a partir da nossa intenção de um erro do presente, nós só fazendo defesa do pecado, mas Ele enxerga a partir de alguém que pode se converter, alguém que pode se voltar a Ele, alguém que mesmo em meio à pressão, vai buscar a Ele, e Ele vai dar um chamado, um ministério, uma vocação, alguém para você cuidar. Então você pode sentir-se fraco hoje, mas se você ouvir a voz dEle, a voz da palavra dEle hoje, amanhã você estará cuidando de alguém, porque você vai entender que esse tempo de pressão é um tempo para fortalecer você, mas é um tempo também para você depender de alguém que ore, ou precisar de alguém que ore por você, porque Jesus falou, Pedro, eu roguei por ti, eu intercedi por você. Se você entende que você está aqui, nesse momento, na casa do Pai, ouvindo essa mensagem, assistindo essa mensagem,
é porque alguém orou por você. Agora vai e faça o mesmo, interceda, ore por alguém, ajude alguém que está caído, levante alguém que está caído, dê esperança para alguém, até mesmo se a pessoa está vivendo lá do avesso da vida, mas mostre para ela o amor de Deus, mostre para ela a misericórdia de Deus, porque Deus vai mudar o curso da vida daquela pessoa, através da sua intercessão. Ela vai se levantar, ela vai se converter, e ainda ela vai fortalecer outras pessoas. Alguém que hoje está caindo na peneira de Satanás, amanhã vai ser alguém que vai se levantar. Agora, como eu posso lidar com a pressão na vida? Pressões emocionais, espirituais, qualquer tipo de pressão. Eu queria pontuar para você, pelo menos 3 maneiras. A primeira, confiando em Deus. Filipenses 4,7, Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e a ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso sentimento. Então você está ansioso, você está preocupado, você está pressionado, então ore a Ele e confie nele. E quando você está orando, você está fazendo um exercício também, para guardar o seu sentimento em Cristo Jesus, guardar o seu sentimento em Deus, e aí você não vai tomar mais decisões, movido por uma mágoa, por um ressentimento, por uma possível rejeição, ou por algo, de repente a rejeição nem é real, mas é fruto da sua mente, ou da minha mente, porque às vezes uma pessoa, por ela não nos tratar bem, porque ela não está bem naquele momento, ou às vezes ela não nos deu atenção, porque ela de repente está presa numa ansiedade, então ela não conseguiu nos dar a atenção que nós esperávamos receber, já sentimos rejeitados. Mas quando nós oramos, nós guardamos os nossos sentimentos em Cristo Jesus, e aí nós não andamos mais por sentimentos, nós andamos por aquilo que Ele fala, por aquilo que Ele conduz o nosso coração, amém, irmãos? Por aquilo que Ele está nos dirigindo. Então confie em Deus. Segunda coisa, é perseverança e paciência, que eu tenho dito isso com muita frequência aqui na igreja, perseverança e paciência. Eu quero utilizar Tiago capítulo 1, verso 2 a 4, olha que Tiago fala para a igreja: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Irmãos, parece que os apóstolos eram meio doidos, né? Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Como é que eu vou olhar para muitas provações como motivo de alegria? Como é que Paulo, passando pressões internas, externas, muitas tribulações, e ele estava transbordando de alegria, por conta de um socorro sobrenatural, que vem da intimidade com o Pai? Então ele diz: pois sabem que a prova da sua fé produz, ou seja, é o fruto, ela vai produzir perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, não perseverança pela metade, para que vocês sejam o quê? Maduros e íntegros, ou perfeitos. A palavra perfeição aqui é a palavra maduro, tá bom? A pessoa madura na fé, a pessoa consciente, a pessoa firmada, maduros e inteiros, ou íntegros. A palavra íntegro significa inteiro, ou seja, eu sou aquela pessoa que amadureci, mas eu me entreguei por inteiro ao Senhor, porque é natural, quem está começando na fé, a pessoa, ela começa na fé, mas ela crê em Jesus, mas ela segura finanças. Ela crê em Jesus, mas ela segura o emocional. Ela crê em Jesus, mas ela vai tomando decisões sem consultar Ele. Mas conforme ela vai amadurecendo na fé, a tendência, a maturação saudável, é uma maturação que leva a pessoa a ser íntegra, ou seja, ela ser inteira. Se você se julga maduro, preste atenção no que eu vou dizer, com muita seriedade. Se você se julga maduro, mas você não se tornou íntegro, inteiro, você pode, ao invés de passar pela maturação saudável, você pode ter sido pressionado a amadurecer, e essa pressão para você amadurecer não foi saudável para você. Por isso que você não consegue confiar em Deus de forma íntegra. Você entrega uma parte da sua vida, mas a outra parte não é dessa forma. O íntegro, o maduro, ele deve de ter uma ação completa, sem falha alguma. A terceira coisa, dependência da força de Deus. Diante de grandes pressões,
nós vamos buscar Ele, porque é Ele que vai nos fortalecer. Isaías 40, 29 diz que Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele aumenta, Ele dá força para aquele que não tem força alguma. Naqueles momentos de tempestades, de adversidades, que você diz, olha, eu não tenho força alguma, Ele diz que você vai receber vigor, porque Ele dá vigor àquele que está cansado. O jovem pode se cansar, pode se fadigar, os moços também caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ou seja, na presença dEle, esperar no Senhor ou esperar pelo Senhor, é um ato de você receber renovação das suas forças. Você não vai cair, você não vai olhar para trás, você não vai desistir, porque Ele realmente vai agir, vai cuidar de você de uma forma extraordinária. Amém? E eu quero que essa palavra, ela fique fixa no seu coração, porque essa palavra, ela veio da parte de Deus. Se você precisa de força, Ele vai lhe fortalecer. Se você caiu como Pedro, você pode ser restaurado também como Pedro. Pedro traiu Jesus, Pedro negou Jesus, Pedro abandonou Jesus, Pedro disse com muita veemência que nunca ouviu falar, que não conhecia Jesus, mas depois Pedro se arrependeu, e ele se tornou um grande líder. Então se você se arrepender, você será colocado na fileira daqueles que são os grandes homens de Deus. Ninguém é homem de Deus por nunca ter falhado, mas é homem de Deus por sempre ter se arrependido. Ninguém é homem de Deus por nunca ter caído, mas somos homens e mulheres de Deus, porque sempre nos levantamos nele. Não pelo fato de nunca termos caído, porque todos nós caímos, todos nós. Paulo diz, quem está em pé, cuide-se para que não caia. Agora, quando a pessoa, ela tem um coração contrito, ela sempre se levanta. Então se você está enfrentando pressões, e não sabe como reagir a essas pressões, decida firmemente no seu coração, de servir fielmente ao Senhor.